Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar o estudo da dinâmica falando sobre as três leis de Newton, ok? Primeiramente nós vamos falar sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton afirma o seguinte, que a força resultante que atua em um corpo é o produto da massa desse corpo pela aceleração resultante. Então nós temos essa expressão aqui, olha, que a força resultante é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração, ok? O resultado desse produto aqui, pessoal, a unidade de força, ela é dada em newtons. Massa, nós temos que informar a massa em quilograma, ok? Para obter, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aí nós obtemos a força em Newton. Vamos resolver esse exercício aqui para nós fixarmos essa expressão da segunda lei de Newton. Veja bem, qual é a aceleração? A aceleração produzida em um corpo sob a ação de uma força de 70 newtons. Pessoal, nós estamos vendo aqui um corpo cuja massa é 15 quilos, ok? Ele está sendo puxado aqui por uma força de 75 newtons. Então eu quero saber qual é a aceleração, qual será a aceleração que essa força irá produzir nesse corpo. Ok? Então primeiramente aqui eu vou colocar os dados da questão. Quais são as informações que eu exponho? Eu tenho a força. A força vale quanto? A força vale 75 newtons. A massa do corpo, a massa em quilograma é quanto? A massa é 15 quilogramas. Então eu tenho que determinar agora o valor da aceleração. Veja bem, pela segunda lei de Newton, a força resultante é o produto da massa pela aceleração resultante. Eu tenho a força resultante? Tenho. A única força que atua nesse corpo é essa força de 75 newtons. Então ela será a força resultante. 75 newtons. É igual a massa do corpo, que é de 15 kg, vezes a aceleração resultante. Com isso, eu tenho como determinar a aceleração resultante. Eu só tenho uma variável aqui. Então, veja bem, eu tenho aqui, 75 é igual a 15 vezes a aceleração resultante, então a aceleração resultante será igual a 75. Ok? Agora, como eu quero determinar a aceleração resultante, e ela está sendo multiplicada por 15, eu tenho que isolar aqui o valor da aceleração resultante, colocar o valor que está no segundo membro desta equação e dividir por esse valor que está multiplicando a aceleração resultante, tá certo? Eu faço a divisão. Então, essa divisão aqui será de quanto? Será de 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, essa é a aceleração produzida por um corpo, aliás, por uma força de 75 newtons, cuja massa é de 15 kg. Ok? A terceira lei de Newton, ela diz o seguinte, que toda ação corresponde a uma reação. Essa lei ela afirma que o seguinte, que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mesma direção, mas que atua em sentido oposto à força. A força é resultado da interação entre os corpos, ou seja, um corpo produz a força e o outro corpo recebe. Veja bem aqui, olha, tem um corpo aqui, nessa figura aqui acima, tem dois corpos, aliás, o corpo A e o corpo B. Esse corpo A aqui, ele tem uma determinada massa que nós vamos chamar de MA, ok? Aqui, MA. Esse corpo B tem uma massa que nós vamos chamar de MB, ok? Então, esses dois corpos estão em contato e eles recebem a ação de uma força F, que atua no corpo A. Tá certo? Quando essa força atua no corpo A, nessa interface aqui de contato entre o corpo A e o corpo B, está
ocorrendo aqui uma força de contato. Uma força de contato. Essa força de contato, ela empurra o bloco B da esquerda para a direita. Nós vamos agora aqui separar esses dois corpos para nós visualizarmos a representação dessa força F e dessa força de contato que tem aqui. Essa força de contato, pessoal, é justamente a reação, tá certo? Olha só, pela segunda lei de Newton, toda ação corresponde a uma reação. Essa força F empurra este corpo A. É uma força de ação aqui nesse corpo, aliás, no corpo A. Empurra o corpo A e aqui esse corpo A, ele produz uma força de contato de A para B que empurra este corpo B. Aqui, tá certo? Olha aqui, ó, vamos visualizar a ação dessas forças nessa segunda figura, fazendo a separação desses blocos. Olha só, essa força F aqui atua no corpo A. Atua no corpo A. Só que essa força F faz surgir uma força de contato aqui de A para B, que atua no corpo B, que nós vamos chamar de FAB, empurrando aqui o corpo B. Só que quando ela empurra o corpo B, esse corpo B vai produzir uma força na mesma direção, mas sentido contrário, empurrando aqui o corpo A, uma força de B para A, que nós vamos chamar de FBA. Essas duas forças aqui, pessoal, FBA e FAB, elas têm a mesma intensidade. Só que o sentido delas são contrário. A força FAB, ela vai da esquerda para a direita e a força BA vai da direita para a esquerda. Tá certo? De maneira que, se nós formos calcular a força resultante que atua aqui no corpo A, nós faríamos o seguinte, nós faríamos essa força que é F menos essa força FBA. Dessa forma, F menos FBA é igual a massa do corpo A vezes a aceleração resultante. E qual é a força resultante que atua no bloco B? No bloco B, se a gente for observar aqui, só existe atuando essa força de contato que o bloco A produz no bloco B, essa força AB. Então, por isso que não aparece subtração aqui, olha. Aqui apareceu porque tinham duas forças, a força F e a força FBA. Então, a força resultante é F menos FBA. Aqui não, só tem uma força. Então, aqui é FAB, aí não aparece uma outra força aqui, ó. Então, FAB é igual a massa do corpo B vezes a aceleração resultante. Observe o seguinte, que os dois corpos eles estão em contato, então eles têm a mesma aceleração. Ok? Reescrevendo aqui essas duas forças resultantes, eu vou pegar aqui, ó, F menos, vou pegar outra força que atua no bloco A, FBA menos FBA, aliás, desculpa, FBA, reescrevendo aqui, tá certo? Vamos fazer primeiramente para o corpo A. Então, a força resultante no corpo A é igual a massa do corpo A vezes a aceleração resultante. Qual é a força resultante no corpo A? É F menos FBA, ok? F menos FBA. FBA. É a força resultante no corpo A. É igual a massa do corpo A vezes a aceleração resultante. Agora, qual é a força resultante aqui, olha, no corpo B? No corpo B, a força resultante, só existe uma força atuando no corpo B, que é a força FAB. FAB. FAB é o que? É a massa do corpo B agora. A massa do corpo B vezes a aceleração resultante. Pessoal, como isso aqui é uma equação, eu posso somar
ambos os membros da equação. Eu vou somar f, não tem nenhum f para somar aqui, então eu vou repetir f aqui. Ó. Vou somar esse primeiro membro aqui da equação, aí depois vou somar o segundo membro da equação. O segundo membro com o segundo membro, o primeiro membro com o primeiro membro. Como não tem nenhum outro f para somar aqui, então vai ficar f, aí ó, menos FBA, aqui é mais, tá? Mais FAB, eu posso cancelar essas duas forças, por quê? Porque elas têm a mesma intensidade e sentidos contrários. Então, aqui é como se tivesse, por exemplo, essa força aqui tem a mesma intensidade dessa. Então, se essa força FBA é 10, essa força FAB também é 10. Só que aqui seria menos 10 mais 10, que seria 0. Ok? Essas duas forças aqui, a somatória dela, se anula, é igual a 0. Aí eu tenho aqui FA, a massa do corpo A, vezes a aceleração resultante, aí mais a massa do corpo B, vezes a aceleração resultante. De maneira que eu tenho que F é igual. Agora eu vou colocar em evidência aqui, pessoal, o valor da aceleração. Por quê? Porque repete esse valor em ambos os membros aqui dessas parcelas. Então eu posso colocar isso aqui um parêntese e colocar assim, ó, a massa do corpo A mais a massa do corpo B vezes a aceleração resultante. Tá certo? Pela propriedade distributiva da multiplicação, eu posso fazer essa multiplicação aqui, ó, e retornar para o valor de cima. Ó. Massa vezes a aceleração resultante, massa de A vezes a aceleração resultante. Massa de B vezes a aceleração resultante é igual a massa de B vezes a aceleração resultante. Então, de maneira que eu tenho essa equação aqui, olha, que F, F, aliás, é igual a soma das duas massas do corpo A e B vezes a aceleração resultante. Nos problemas onde ocorrem forças de contato, pessoal, como essa aqui, que se trata da quinta questão que eu passei para vocês resolverem, vocês não precisam fazer essa conta aqui não, tá certo? Vocês apliquem direto essa equação aqui, ó. Força é igual, você soma as duas massas e multiplica pela aceleração resultante. Você parte desse ponto aqui, ok?